Se você encontrar o texto, você se coloque em pé, por favor. O chamado e a missão do pastor. Nós estamos em João, capítulo 21, e leremos a partir do verso 15 até o verso 19. João 21, de 15 a 19. Diz assim o texto sagrado: Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeirinhos, disse Jesus. Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, você podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando você for velho, Pedro, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse a Pedro: siga-me. Então disse Jesus a Pedro com que é? O que ele diz para nós? Siga-me. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado pela condução segura do Senhor. E nessa manhã, no dia do pastor, nós lembramos que Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós e Ele chama homens para cuidar do teu rebanho, e nós te damos graças. Te damos graças pelos pastores que por aqui passaram e nos conduziram, pelos pastores que conduziram a nossa vida e a nossa alma, e agradecemos pela oportunidade que temos de formar pastores em nossa igreja. Pedimos a tua bênção, a tua direção e rogamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se sentar. Todos nós sabemos e conhecemos um pouco da narrativa e da história de Pedro, e como João tem um apreço por essa figura, que vai ser uma figura extremamente importante no início da história da igreja. Pedro vai ser o pastor que vai conduzir a igreja primitiva no livro de Atos, pelo menos nos primeiros capítulos, até Deus, por meio de Jesus, chamar Paulo, e Paulo depois também vai ser um outro bandeirante do evangelho que vai seguir levando o evangelho para todas as nações, e Pedro ainda vai ficar ali mais na região de Jerusalém, concentrado ainda nessa transição do judaísmo para o cristianismo, e Pedro vai ser extremamente importante na história e na caminhada da igreja, e graças a Deus por isso. Mas também nós precisamos lembrar das mancadas, dos vacilos, e lembrar que Pedro era tão humano como eu e você. A nossa tendência é olhar para alguns personagens bíblicos e dizer: olha, eles fizeram isso. Olha, a nossa mania é o seguinte: Pedro negou, Pedro vacilou, Pedro escorregou, e nós esquecemos de olhar assim: e você? E eu? E quando olhamos para Pedro, na realidade deveríamos olhar para a nossa própria história. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós negamos que andamos com Jesus? E aqui o texto vai dizer que Pedro afirma que ele ama Jesus 3 vezes. E a explicação lógica é que ele também negou por 3 vezes. Eu fico muito maravilhado como Deus nos dá oportunidades de afirmar o nosso amor a Ele publicamente e dizer que Ele é o nosso Senhor. E nessa manhã a minha oração é que você saia da casa do Senhor dizendo: eu amo Jesus, eu amo o meu pastor, porque Jesus não desistiu de Pedro. Talvez os homens teriam desistido e outros professores teriam desistido de Pedro. Pedro era cabeça dura. Você conhece alguém assim? Teimoso.
implicante, causava umas intriguinhas lá no meio do grupo ou não? E pagava a pose de violento, espada, lembra do Malco? Pedro cortou a orelha do sujeito, aí Jesus foi lá e, não Pedro, coloca a espada na bainha. Explosivo, quem aqui é explosivo? Reconhece aí? Fervia rápido, Pedro. Mas Pedro teve um encontro com Jesus. Teve um dia que ele saiu com o seu barco e foi pescar. E diz o texto bíblico que ele navegou juntamente com seus sócios e eles não pescaram nada. Mas aí chega Jesus e fala assim: vamos voltar e vamos tentar pescar. E aí Pedro então fala assim: Senhor, olha a fé de Pedro naquele primeiro momento. Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós somos peritos em pesca e não pegamos nada, mas, qual que é a expressão de Pedro? Sob a tua palavra, sob o teu comando, sob a tua orientação, nós voltaremos. Então veja que ele obedece o comando de Jesus e ele coloca o seu barco, que era tudo que ele tinha, nas mãos de Deus. Então veja que Pedro foi uma pessoa que se colocou ou se projetou na direção de Jesus e falou o seguinte: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está em suas mãos. Será que nós temos essa mesma disposição nessa manhã? Amém ou não? De falar assim: Senhor, está aqui minha vida, está aqui a minha família, está aqui minha saúde, está aqui meu corpo, no caso de Pedro, o barco, está aqui minhas riquezas, a minha profissão, a minha vocação, está tudo em tuas mãos. Tanto é que Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar para a grande multidão. Ou seja, Jesus usa aquilo que Pedro tinha. E é interessante isso, e Jesus pode usar tudo o que você tem. O que você precisa fazer é o seguinte: é declarar o seu amor público, falar assim: eu te amo, Senhor. Então usa a minha casa, usa a minha família, usa a minha beleza, que não é minha, é tua, espelhada em mim, usa a minha vida, usa os meus recursos. E aí Pedro então fala assim: Senhor, pode usar meu barco, que na realidade não é meu, eu reconheço que o Senhor que me deu. Eles voltam para o mar, e aí a pesca maravilhosa acontece, eles ficam apavorados. Pedro tem que chamar os seus companheiros de outros barquinhos e falar assim: ó, vem ajudar a gente, porque tem tanto peixe que o nosso barquinho vai afundar, eles não conseguem administrar tudo aquilo. Veja que aquilo que faltava sem a presença de Jesus, agora é abundante com a presença de Jesus. Amém? Quando falta Jesus na nossa casa, o barco vai afundar, e quando Jesus chega, a pesca maravilhosa acontece. Quando tem muita briga, aí Jesus entra e traz a calmaria, traz a paz, e eles começam a puxar, e aí Pedro fica olhando para ele assim, maravilhado, e fala assim: Senhor, se retira de mim, porque eu sou um pecador. E diante de Jesus, a nossa reação deveria ser essa. Que história é essa que está aí no mercado, que nós temos que bater no peito, exigir as coisas de Deus, cobrar de Deus, pedir prosperidade, pedir saúde, pedir cura? Deveríamos pedir um coração quebrantado. Ai de mim, que sou pecador, estou diante do Santo dos Santos, dos Reis, do Senhor dos Senhores. O problema nosso é que nós oramos por bolsos cheios e não por corações quebrantados. Deveríamos ter essa postura diante de Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador, não mereço nada, eu sou pior do que pano de imundícia. É o que diz a Bíblia. Mesmo assim o Senhor manifesta a tua glória, mesmo assim o Senhor realiza milagre em minha vida. Obrigado, Senhor. E aí Jesus olha para ele, tem aquela expressão que o William gosta bastante, não foge não, William? Doravante. O que significa doravante? Daqui em diante você será pescador de homens. Daqui para frente eu vou mudar a sua história. E Pedro foi chamado para ser o pastor. Você vai pescar gente. Agora, interessante, quem é que gosta de pesca? O Cristiano tem jeito de que gosta de pesca, Cristiano. Você tem paciência? Tinha. Até me conhecer, né? Ficou acelerado que nem eu. O Avelino gosta, Avelino. Avelino, você gosta de pesca, Avelino? Seu pai é pescador, nato. Manda um abraço pro seu pai, viu? Renato, você gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Cezinha? Nada? Ô Sonordi, você gosta de pescar? Não tem paciência não? Não tem paciência não, pastor? Não tem paciência. O peixe, Lucas, você pega ele vivo e ele tem que morrer para você comer ele, correto? E o pecador?
Você pega ele morto e traz ele para a vida. Ô Pedro, eu quero mudar a sua história. Você vai encontrar gente morta no pecado, você vai trazer para a vida, você vai ser pastor, você vai alimentar, você vai cuidar. Só que ele não entendeu muito bem a missão e a vocação. Durante a jornada ele ficou com vergonha. Quem aqui já teve vergonha de declarar a fé publicamente? Quem aqui já falou assim, não, nem conheço Jesus? Pedro. E Jesus bate o olho em Pedro, e tem até aquele hino que a gente fala, né? Seu maravilhoso olhar mudou meu ser, transformou meu viver. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, o galo vai cantar, hein? E o galo cantou? Cantou. Pedro chora amargamente, mas o olhar de Jesus é restaurador, aleluia. Ele restaura Pedro, ele fala, Pedro, eu não desisti de você. E aqui Jesus está novamente restaurando Pedro. A cena é a mesma, porque no início do capítulo 21, Cezinha, sabe que Pedro falou assim, vou voltar a pescar. Sabe o que isso significa? Que ele está falando assim, eu não quero mais saber da caminhada cristã, não quero saber de ministério, não quero saber de pastoreio, eu vou voltar para a minha vidinha de antes. Pesca, vara, rede, anzol, só isso aí. E ele está fazendo lá o seu peixinho na beira churrasquinho na beira da praia. Fala em beira da praia, ô Francisca e Nilo, vocês trouxeram alguma coisa do Rio de Janeiro para nós? Lembrancinhas, souvenirs? Fotos lá no Cristo Redentor? Nada? E aí Jesus está lá na beira da praia, fazendo o churrasquinho lá, o Pedro está fazendo lá, e Jesus vem para ele e fala assim, posso me assentar aí? Posso fazer parte desse momento de vocês? Aí ele se assusta, o Cristo ressurreto. Interessante, né? O Cristo ressurreto se alimenta. A gente pensar, ir embora para casa assim, o que o pastor está querendo dizer com isso? Outro dia eu falei de comida no céu, alguém falou assim, não pastor, você acha que vai ter comida no céu? E Jesus comeu o ressurreto. Aí Jesus está ali sentado, e a gente pensa que Jesus fez as 3 perguntas assim de forma rápida, né? Tipo, e aí, você me ama, Renilda? Está de 5 minutinhos, você me ama? Não, foi durante a refeição. Imagina, Ana, você sentada assim, Jesus olhando para você, comendo com você. Ana Paula aceitou, você me ama? Ele olha para você. Imagina, Aurora, Jesus olhando para você e falando assim, e aí, você me ama? Vanessa, você me ama? Não é uma fala só. E Jesus não queria apenas um discurso de Pedro Jefferson, ele queria a alma. E aí, você me ama, Pedro? Aí o Pedro fala assim, sim, Senhor, eu te amo. E o que Jesus faz? Se você me ama, você tem que cumprir a sua missão. Você pode repetir comigo? Se eu amo a Jesus, eu tenho que cumprir a minha missão. Qual que é a primeira missão de Pedro? Cuidar dos cordeirinhos. E como pastor, eu fui fazer a minha lição de casa, eu quis entender por que Jesus fala de ovelhas e Jesus fala de cordeirinhos. E por que Jesus começa com cordeirinhos e não com ovelhas? Porque os cordeirinhos são os filhotinhos. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: cuide daqueles que estão nascendo na fé, daqueles que ainda são recém-convertidos, Pedro. Cuide daqueles que estão ainda nos primeiros passos da vida cristã, assim como você também teve os primeiros passos. E nós, depois de um tempo, ou depois de uma certa rodagem na vida cristã, nós nos esquecemos de como ou como foram nossos primeiros passos na vida cristã. Hoje você pode falar assim, hoje eu estou firme, mas nem sempre você esteve tão firme assim. Você também vacilou, você também escorregou, você também caiu, você precisou de alguém para segurar você, você precisou de alimento, você precisou de visita, você precisou de aconchego, de abraço, de acolhimento, e agora você precisa fazer isso, então você precisa cumprir sua missão. Se você ama Jesus, então cuida daqueles que estão nascendo na fé. Por que nós cuidamos das crianças e dos adolescentes em nossa igreja? Que eles são os cordeirinhos da fé. Eles precisam do leitinho, eles precisam de um bom lugar, eles precisam de aconchego. Ou não? Claro. E quem se converte agora? Recém-convertido, precisa do quê?
de tudo isso. E aí Pedro fala o seguinte: não, Senhor, tu sabes que eu te amo, pela segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. E é tão interessante que Jesus fala o seguinte para ele: tu me ama mais do que estes? Eu fiquei pensando, quais são estes? Esses teus amigos, esses teus peixes, esses teus projetos? Porque o nosso amor a Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Você me ama mais do que os seus amigos? Você me ama mais do que a sua profissão, a sua vocação, o seu carro, a sua função? Você me ama mais do que isso? Você é capaz de me amar, Pedro, a ponto de negar e renunciar e abrir mão de tudo isso, Pedro? É isso. E aí você vai falar assim: não, mas isso é para o pastor. Não, isso é para você. É para mim. É para você pastorear a sua família, ou não? É para você cuidar dos seus filhos. É para você cuidar dos cordeirinhos da sua casa e também da igreja. Então essa é a nossa vocação. Se você é cristão e se você já ouviu a voz de Jesus, e se você está ouvindo Jesus perguntar para você nessa manhã: você me ama? Você tem que falar: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus vai falar para você: então cuida dos cordeirinhos, cuida dos recém-convertidos, cuide das criancinhas. Ontem nós ficamos maravilhados, alguns irmãos conversando, e a quantidade de crianças que tinha aqui, de voluntários trabalhando e servindo. E aí eu brinquei com alguns da minha idade, um pouco mais, e falei assim, viu, Maria? Eu falei assim: na nossa época não era assim, né, Bruno? Não era assim. Tudo tão arrumado, tudo tão organizado, brinquedos, jogos, musiquinha na televisão, né? Tudo muito bacana. E alguém virou para mim e falou: pastor, na nossa época não era assim, né? Eu falei: então, não era assim. Eu falei assim: então, não era assim, né? Mas hoje precisa ser assim. Nós somos cristãos, e o que será dessa geração? Cadê o Marco? Aí eu falei para o Marco: não foi, Marco? Eu falei assim: ô Marco, ainda bem que os nossos filhos estão aqui. Aí o Marco falou assim: os meus 2 estão aqui. Não estão na rua, não estão diante das telas, não estão diante das drogas, eles estão na casa de Deus. Vamos cuidar dos cordeirinhos. Não estão vulneráveis, estão ouvindo boa música, num bom ambiente. Diga-se de passagem, como uma criança disse aqui ontem para nós, né, Lucas? Até a comida da Nova Canaã é coisa boa. Mandar uma mensagem aí, um agradecimento para o dono da padaria Real, que mandou de novo para nós aí as refeições, virou meu amigo. Aleluia por isso. Posso contar esse testemunho? Rápido. A moça que me atende lá é a Vanessa. E aí ela mandou uma mensagem e falou assim: eu preciso falar com o senhor, ao vivo. Ixi, azedou. Doações 0, não vai vir mais nada para nós. Aí o dono lá, falar comigo, junto com ela: a partir de hoje, você não me manda mais esses ofícios. Eu falei: tudo bem, com essas quantidades. Eu falei: opa, pois não. Pelas fotos que você mandou, tinha mais do que você pediu. Eu falei: é que eu fiquei com vergonha. Não pode pedir mais. E fala lá para a igreja que é o seguinte: de todas as instituições que nós ajudamos, como padaria, e temos esse trabalho social, a Igreja Batista Nova Canaã foi a única que mandou um ofício de gratidão. Foi a Thelma e a Cleusa que redigiram para nós. Vale a pena a gente voltar e falar assim: obrigado, obrigado e obrigado. Quem nos ensinou isso? Quem? Quando ele pega o pão, o que ele faz? Ele dá graças. Essa é a nossa vocação, é cuidar dos cordeirinhos. E depois ele fala assim: cuide das ovelhas, alimente as ovelhas, pastoreie as ovelhas, Pedro, cuide das ovelhas. Então quem pode ser pastor da igreja? Fazendo a conclusão e a aplicação aqui para o dia do pastor: quem ama Jesus acima de todas as coisas. Se a pessoa se diz vocacionado, mas não ama a Jesus e não quer cuidar das pessoas, não pode ser pastor. Estão entendendo? Os meninos que estão sendo treinados por mim têm sido forjados nessa forja. Se não ama, não vem, porque vai dar problema. Para ser pastor tem que amar Jesus acima de todas as coisas e amar as ovelhas e os cordeirinhos do jeito que elas são. Como o nosso professor já nos ensinou aqui, quem trabalha no pet shop tem que lidar com todo tipo de cachorro, não tem?
Tem cachorro mansinho, não tem? Tem uns que mostram o dente, tem uns que dá mordida. Quem trabalha no Butantan trabalha com todo tipo de cobra. E aí meu irmão, tirando onda comigo, mandou um vídeo de um pastor lá no Oriente Médio cuidando das ovelhas. E tinha uma ovelha brava dando cabeçada no pastor. E ele segurava assim, a ovelha vinha e tal, cabeçada. Aí eu falei assim, lá no meu rebanho não tem não. Aí um amigo meu mandou um vídeo de um pastor que arrancou a ovelha de um buraco assim, colocou ela em cima da pedra, deu um tapinha no bumbumzinho dela e falou assim, vai agora junto com o rebanho. Ela deu 3 pulinhos, Vanessa, e caiu no mesmo buraco. Já viu isso aí? Aí eu falei para esse pastor amigo meu, eu falei assim, lá também não tem não. As que eu tiro do buraco, ponho na pedra, elas ficam na pedra. Tem que amar, tem que cuidar. Aí a gente fala, sempre fala para a Natália, a gente fala 15, 20, 30, 50, 100 vezes. Uma hora a mensagem encaixa. Quando a gente está fazendo comida, a gente fica meia hora, 1 hora, 2 horas preparando uma refeição, não é, Selma? Um bolo. A gente come rapidinho. O pastor passa tempo lá preparando a refeição, né, Renilda? Depois tem que pregar aqui, ó, meia hora, rapidinho. Para vocês é só meia hora. Para o pastor, ó, horas e horas de estudo para saber aplicar, usar bem o tempo. Tudo isso, né, Marina? Não é verdade? Alimentar. Agora que eu tenho essa restrição alimentar, dona Neuza, eu preciso entender que eu posso comer alguma coisa e a senhora não pode, e vice-versa. E o pastor precisa olhar para o rebanho e falar assim, aquele ali gosta disso, aquele ali gosta disso. E alguém vai falar assim, hoje a mensagem não me tocou, talvez a refeição não foi para você, desculpa, foi para o outro. E no dia que for para você, você fala assim, amém, Senhor, é para mim hoje. Porque o pastor vai alimentando o rebanho. E tem todo tipo de gosto, de perfil, de personalidades, de necessidades. E o pastor tem que alimentar todo mundo. Agora, o pastor precisa seguir a Jesus. Para ser um bom pastor, tem que amar Jesus, seguir Jesus. Porque na realidade, as ovelhas são de Jesus. E a igreja é de quem, Jefferson? De Jesus. E ele vai pedir conta para o pastor que ele colocou diante da igreja. E aí a gente tem que tremer. E Pedro depois vai dizer que não pode ser exercido o ministério pastoral por força, nem por constrangimento, nem por ganância. Porque fora do nosso arraial, por exemplo, tem pastores que são cheios da grana, ou não? O Cristiano fala isso, né, Cristiano? Você foi o único pastor que eu vi que pega para valer mesmo, a gente brincando aquele dia, né? Não tem o helicóptero. Tem um aqui na cidade, tem helicóptero. Carro do ano. O governo do estado, inclusive, liberou ICMS para as igrejas comprar carro de luxos e apartamentos em São Paulo. Vocês viram isso? Absurdo. Então que pode a igreja querer comprar coisa de luxo? Carro de luxo? Táxi aéreo? Constrangimento, não, fui obrigado a ser pastor, mentira, então você não é pastor, tem que fazer sem constrangimento, lembrando que um dia Deus vai pedir contas. Então se você é ovelha desse rebanho, a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde, que Deus me ajude a cuidar e abençoar a sua vida, e eu espero continuar aqui servindo e cuidando, alimentando vocês. E a minha dica para a igreja, os próximos pastores que virão têm que amar a Jesus acima de todas as coisas. E talvez hoje pela manhã nosso grande privilégio é falar assim: obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor. Você pode repetir comigo? Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia ouvimos a voz de Jesus nos chamando. E obrigado porque nós somos ovelhas do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem renovado no nosso coração a nossa missão. E a nossa missão é cuidar dos nossos entes queridos, das pessoas próximas, cuidar dos cordeirinhos, cuidar das nossas ovelhas, cuidar do nosso próprio coração. Nos ajude, Senhor,
a sermos bons pastores nesse sentido. E a nossa oração também é que o Senhor sempre coloque nesse púlpito homens tementes ao Senhor. Que essa igreja sempre tenha um pastor que ama o Senhor, que ama Jesus e confia na atuação do Teu Santo Espírito. Continue, ó Deus, a falar ao nosso coração nessa manhã, nesse dia e na celebração da ceia logo mais à noite. Obrigado por esse momento tão especial como igreja que vivemos. Consagramos tudo isso ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.